Eu queria fazer uma pergunta, acho que muito óbvia. Todas as vezes eu vejo essas tentativas de afirmar, não, todas essas leis de discriminação que existem, eu me prestei ao serviço de procurar um pouco como funciona a forma de legislação em Israel e eu não encontrei boa parte dessas medidas. Na verdade, a gente sabe que elas são sempre submetidas alegoricamente. As fontes disso e a afirmação disso subsistem em momentos diferentes. Ele não poderia abrir agora, por exemplo, e nos mostrar 10 dispositivos que não sejam, inclusive, de tipo semelhante ao que era o tratamento dos judeus antes da Nakba judaica, onde saíram 1 milhão de judeus dos países árabes. Mais de 1 milhão de judeus foram expulsos dos países árabes. Esse termo não existe. Mais de 1 milhão existe. Esse termo não existe. Existe, é só você pesquisar. Não, pesquisa agora aí no Google, Nakba judaica. Mais de 1 milhão de judeus foram expulsos dos países árabes. E eles eram tratados em termos muito claros e práticos de uma forma desumana. De uma forma que os palestinos não são tratados. Quanto aos números, cara, há uma tentativa muito significativa na hora de expressar esses números de ignorar, primeiro, que a fonte desses números é o próprio Hamas, e segundo, que existem discordâncias sobre esses números. A maior parte dos números indica, na verdade, uma proximidade 1 para 1 entre civis e militares de combatentes. E a ideia de que 40 mil dos 60 mil são mulheres e crianças é simplesmente irracional. Irracional, porque não corresponde nem sequer à própria distribuição populacional e demográfica daquela região. Então, é simplesmente afirmar algo pelo quê? Pelo discurso. A utilização de uma narrativa é muito clara nesse caso. É uma narrativa que vem pronta. E pronta de onde? De órgãos que estabelecem como princípios de guerra a noção de que, por padrão, há um genocídio em curso, algo que não existe sob forma alguma na intenção do povo judeu. Não há nenhum documento, nenhuma afirmação, nenhuma declaração de Israel dizendo eu quero exterminar o povo da Palestina. Tudo o que existe é a afirmação clara e objetiva de pessoas estão morrendo. É isso que está se dizendo. E, de novo, eu não defendo essas coisas. Eu só gostaria muito que você aplicasse esses critérios e essas fundamentações para dentro das argumentações sobre, primeiro, democracias como o Brasil. Um exemplo muito simples. Morrem 60 mil pessoas no Brasil todo ano de homicídio. O Estado brasileiro é ilegítimo? Você vai dizer, não! Quantas pessoas morreram na guerra da Síria? Quantas pessoas morreram numa série de confrontos? E você não dirá a eles, vocês não têm direito ao território. Tudo o que eu estou dizendo se você acredita que os povos têm direito de autodeterminação, os judeus deveriam ter direito de autodeterminação. É só isso. E você nega essa premissa, negando a própria existência do povo como algo distinto de todos os fundamentos socioeconômicos que você atribui a eles. E, de novo, a própria questão da identidade. Então, a pergunta que eu queria fazer é muito simples para você. Será que se nós observarmos, por exemplo, a Nakba judaica, que você nem acredita que existe, será que nós não vamos encontrar os mesmos fundamentos? É só pesquisar, cara. É parte das argumentações dos sionistas. Aqui, ó. Um exemplo muito simples. Um dos mentiras. O Henry Stellman, por exemplo. Quantos teóricos sionistas falam em Nakba judaica? Vários. É absolutamente comum. Mas qual que é uma Faz a pergunta aí, Miorim. Faz a pergunta, Miorim. Não, essa é a pergunta. Será que não há, na forma como você apresenta essas questões, a priori, uma desconsideração das injustiças que foram praticadas contra o povo judeu, como, por exemplo, a própria Nakba judaica? É isso, é simples assim. Breno, 5 minutos. 5 minutos. Gente, isso daqui tá virando um programa de humor, mas vamos lá. Vamos lá. Primeiro, gente, vamos entender o que aconteceu com os judeus nos países árabes. Os judeus viviam há centenas de milhares nos países árabes em situação de relativa harmonia até 1948. Quando é instituído o Estado de Israel, a partir da partilha da Palestina, que é aprovada em 1947, quando é instituído o Estado de Israel, originalmente em 53,5% do território da Palestina, o povo palestino e os países árabes não aceitam essa partilha.
e há uma guerra. E o Estado de Israel, na guerra contra os árabes, os países árabes e os palestinos, o Estado de Israel amplia seu controle colonial de 53,5% para 79%. Neste processo ocorre a Nakba. Pessoal, Nakba é uma palavra árabe para catástrofe. 750 mil palestinos, nesse período de 48 a 49, são expulsos das suas terras e das suas casas. São expulsos dos lugares em que viviam e dos lugares onde trabalhavam, de forma extremamente violenta, sem qualquer tipo de compensação, sem qualquer tipo de indenização. Quando isto ocorre, em represália, os países árabes começam a adotar medidas contra as comunidades judaicas que viviam nos seus territórios, em represália ao que o Estado de Israel estava fazendo. Esse processo duraria de 48, 49 até 1967, que é quando Israel ocupa de forma colonial toda a Palestina do rio ao mar. E os países árabes, em represália, o que eles fazem é expulsar as populações judaicas da região. E essas populações judaicas, elas migram, em sua enorme maioria, para o Estado de Israel. Isso não tem qualquer comparação possível com a Nakba que Israel pratica contra o povo palestino. Qualquer comparação possível. Porque é uma medida que ocorre em represália ao que faz o Estado de Israel. E somente por essa razão, os judeus nos países árabes possuíam os direitos dos judeus nos países árabes eram direitos respeitados até 1948. E se nós olharmos, por exemplo, para o Irã, nós veremos que os judeus no Irã possuem uma vida extremamente igualitária em relação aos direitos civis, aos direitos de propriedade, aos direitos de trabalho, que possui toda a população iraniana. O Irã não é um etno-estado, não é uma etnocracia, é uma teocracia. Mas, por exemplo, os judeus, que são um pequeno grupo, aproximadamente 20 mil judeus vivem no Irã, os judeus têm representação parlamentar própria, os judeus têm direito de exercer sua religião no Irã, os judeus jamais foram expulsos do Irã e a comunidade judaica no Irã só reduziu de tamanho porque houve judeus que abraçaram o sionismo e decidiram migrar para Israel. Isso é importante deixar claro, porque o nosso amigo Mirim, nosso amigo Miorim, não tem conhecimento sobre esses assuntos. Ele lê orelha de livro, bula de remédio, livros absolutamente indecentes que não fazem parte da historiografia reconhecida sobre a questão palestina ou a questão judaica. Não é? Eu repito mais uma vez, a ignorância dele é desculpável porque é jovem e isso passa, um dia ele já não será tão jovem e poderá ter mais conhecimento, e ele necessita estudar com mais seriedade. Sobre o problema das leis discriminatórias em Israel, eu vou dizer aqui, e é a farta literatura a respeito. Há cerca de 65 leis discriminatórias. Leia para gente 5. Israelenses contra os árabes e israelenses, contra os palestinos que vivem em Israel. Por exemplo, lei do retorno. 30 segundos, áudio. Por exemplo, lei da propriedade. Por exemplo, a lei penal. Vou dar, se você me permitir, eu dou exemplos. Os árabes e israelenses, eles correspondem a 21% da população de Israel. Mas eles têm somente 3% da propriedade. Por quê? Porque em Israel a propriedade fundiária, urbana e rural é controlada pelo Fundo Nacional Judaico, e o Fundo Nacional Judaico, que é uma entidade paraestatal, ele no seu estatuto diz que só podem ser distribuídas ou concedidas terras para judeus. Isso está no estatuto do Fundo Nacional Judaico, que é quem controla a gestão da propriedade em Israel. Segundo lugar, um judeu como eu, cuja família, a perder de vista nas suas gerações, um judeu como eu, se vai para Israel, imediatamente adquire nacionalidade israelense. No entanto, o filho ou o neto de um refugiado palestino,
cuja família viveu na Palestina por séculos e que, eventualmente, seu avô vivia, por exemplo, em Yafa, antes da Nakba, um palestino que, filho ou neto de refugiados que viva no Brasil, ele não consegue entrar em Israel nem de férias. Ele não tem o mesmo direito que um judeu. É uma outra lei. A lei penal. Há um conjunto de leis penais em Israel que permite o deslocamento populacional e a prisão dos árabes israelenses por ordem executiva, na medida em que o governo considere que eles signifiquem um perigo existencial para Israel, que eles coloquem em risco a segurança de Israel. Há um conjunto de leis penais que atribui aos árabes israelenses um tratamento discriminatório. São apenas alguns dos exemplos que o tempo me permitiu expor de um conjunto de leis discriminatórias. Miorim não conhece da missa um terço, beleza, não conhece o samba uma nota, ele precisa estudar, pelo amor de Deus, para parar de falar bobagem, porque isso aqui está virando um programa de humor. Dá um tempo a mais aí pro Miorim, Dá um tempo a mais pro Miorim. Eu acho que o problema aqui é bem simples aqui. Eu vou começar a falar já. Acho que o problema aqui é bem simples. O Breno, ele não consegue perceber que ele chegou num certo estágio da incompreensão do que ele está tratando, que ele já está reproduzindo propaganda sem mais pensar sobre o que ele fala. Quando alguém fala a lei penal, a pessoa está dizendo nada. Eu me referi, e eu continuo me referindo, à existência de dispositivos legais específicos e particulares. Lei penal não é dispositivo? É lógico, meu querido, o Código Penal, que se estabelece sobre toda forma de ordenamento jurídico, é apenas um conjunto de leis. Eu estou perguntando qual foi a lei que você encontrou onde há essa discriminação taxatória. E, em termos de compartilhamento de propriedade, você falou uma mentira, você só mentiu aqui. A gente sabe que a AIT é responsável pela distribuição de terras estatais, que foram herdadas do domínio britânico. E nós sabemos que o FJ só corresponde a 10% das terras totais. Nós sabemos que as terras da FJ, inclusive, foram adquiridas, na sua grande maioria, através de compra e venda. Todos esses são fatos largamente documentados. E você está simplesmente dizendo, não, eles não têm direito de retorno, assim como eu não tenho direito de retorno. Eu, com uma ascendência indígena, não tenho direito de retorno. Não me é dado o direito de retorno. A ideia de que as nações, o fundamento das nações seja o direito de retorno, é por si só um absurdo. Porque nós temos, na formação de todos os estados, a ideia de que o retorno após transferência não é dado. Inclusive, nós tratamos os números de refugiados na Palestina como se eles tivessem direito eternamente ao título de refugiados, por várias e várias gerações. Aquilo que, por exemplo, aconteceu na Bulgária, em que os muçulmanos foram expulsos, ninguém fala em direito de retorno para os muçulmanos da Bulgária. Ninguém fala em direito de retorno para aqueles, por exemplo, que eram cidadãos que de alguma forma estavam no México, no Texas. Não se fala dessas coisas, não é assim que funciona. Eu repito para você, você está compartilhando propaganda. Essa questão da FJ, se você abrir o site agora da FJ, você não acha essa titularidade das terras. Você está só repetindo a propaganda. E você se deu conta agora que você não sabe um dispositivo legal que você possa abrir na tela e mostrar. Você não entendeu a particularidade. E eu estou começando a entender por que os sionistas argumentam dessa forma. Vocês só não têm noção do que estão discutindo. Vocês estão discutindo artigos acadêmicos tirados de lugar nenhum para lugar nenhum. E até o código legal judaico, que seria algo assim perfeitamente adaptável e demonstrável. Está aqui, ó. Deixa eu terminar essa frase. O Estado de Israel demonstrou aqui essas discrepâncias. Essa é a lista de leis que, de fato, demonstra que os palestinos são cidadãos de segunda classe, como nós temos a capacidade de demonstrar para cada um dos países árabes. Vocês não podem demonstrar isso. É simples assim. Breno, 3 minutos para sua terceira pergunta. Um minuto para o Miorim, Breno, e no seu anterior tinha história também. Primeiro, quero dizer que o Miorim mente, ou é muito desinformado. Essas leis são todas conhecidas, as que eu citei.
Elas são leis que têm nome e sobrenome, data de aprovação. Então nos mostra aqui. Miorim, agora aí. Basta citar. A lei de cidadania e entrada de Israel é uma lei. A lei do retorno é outra lei. A lei do Estado-nação é outra lei. A lei de terras de Israel é outra lei. A lei da Nakba é outra lei que eu nem havia citado. A lei da Nakba, que foi aprovada em 2011, permite às autoridades israelenses retirarem financiamento das escolas israelenses que ensinam a Nakba. Elas podem perder financiamento público se a versão que for ensinada nas escolas não for a versão sionista. Isso é denunciado por educadores judeus, como a famosa educadora Peled, filha de um general de 67. A lei da Nakba retira financiamento das escolas que não ensinem a versão sionista sobre o que aconteceu. A lei de terras é tão grave, Miorim, ela é tão, mas tão grave, que ela chegou a ser contestada na justiça de Israel em 2005. Você não sabe do que você fala sobre o papel do Fundo Nacional Judaico. O Fundo Nacional Judaico controla diretamente 18% das terras de Israel. Isso. E é quem determina a gestão de todas as terras. Israel é o país do mundo, junto com a Coreia do Norte, que mais tem controle estatal das terras. Em Israel não se pode comprar e vender terras exatamente para que não ocorra do dinheiro árabe permitir aos palestinos comprar terras, exatamente como os sionistas fizeram no início do século XX. A lei de terras determina que, direto ou indiretamente, o Fundo Nacional Judaico arbitra a concessão de terras, e por isso que apenas 3% das terras do país estão sob domínio, ou estão sob concessão da população árabe israelense, embora essa população árabe israelense seja de 21% do país. Essas são apenas algumas das leis. Em Israel, as leis obedecem sua classificação por nome, não por número. Eu acabei de dar um nome de 5 dessas leis mais importantes. Eu posso botar na tela uma das que você botou? Eu posso botar todas na tela? Peraí, meu Você vai ter uma descoberta muito séria em relação a isso. Deixa o Breno encerrar. Eu acho que você nunca parou. Você já parou para ler as leis? Seja sincero, Breno. Breno, as leis que você citou, você chegou a ler elas. Seja muito sincero, do fundo do seu coração. Você leu elas? Pode interromper assim? Ô, Miorim. Deixa ele concluir aí na sua resposta, senão vai ficar... Você vai ter 5 minutos. Você vai ter 5 minutos. Já dá tempo já, mas tudo bem. Eu comecei a falar assim que eu contei o tempo aqui, mas tudo bem. 30 segundos, Miorim, pra ele. Eu tinha contado 2 aqui já, mas tudo bem. Vamos lá, hein? Vamos lá, é que 30 segundos. Quando interrompe, perde o fio da meada também, né? Então E é a gente que controla o tempo, Miorim. Rodrigo Roberto, ser ignorante não é um problema, mas ser mal educado passa a ser um problema. Não, mas vamos lá. Aprende, mas ser mal educado atrapalha o raciocínio.